Pela primeira vez, a 27 de janeiro de 2022, foi assinalado o Dia Nacional da Participação. Esta data foi instituída com o objetivo de promover a participação cívica dos cidadãos na nossa democracia. Não existem muitos estudos sobre a temática, mas existem dados que podemos analisar, como por exemplo os das eleições europeias de 2019, que nos mostram e permitem-nos tirar várias considerações. Apurados que foram os resultados, verificamos que 68,6% da população se absteve, manifestando como principal razão para esta mesma abstenção a falta de confiança ou a insatisfação com a política em geral, seguida do desconhecimento relativamente à União Europeia, ao Parlamento Europeu ou mesmo em relação às próprias eleições europeias. No entanto, através de um Eurobarómetro, conseguimos perceber que 88% dos portugueses afirmam estar satisfeitos por pertencer a esta mesma União Europeia. Situámos-nos em quinto lugar nesse mesmo ranking. Em contraciclo, encontramos a participação dos jovens, que felizmente se encontra em crescimento. Os jovens com menos de 25 anos e a faixa etária entre os 25 e os 39 anos verificaram um aumento de participação situado nos 14% e nos 12%, respectivamente. É um excelente sinal para o futuro, que nos mostra que os jovens estão cada vez mais despertos para os problemas da sociedade e do mundo. Existem várias formas de participarmos nos vários momentos da sociedade. A participação cívica pode ser feita das mais variadas formas, nomeadamente com a participação social, a participação comunitária e a participação política. No entanto, através do exercício deste direito, conseguimos depreender que existe muito trabalho a desenvolver na promoção de uma participação mais ativa. Relativamente à participação, os jovens portugueses, relativamente aos seus congêneres europeus, participam menos. Eu falo na questão da participação mais tradicional, a participação eleitoral. Contudo, como os nossos estudos nos vêm dizendo, os jovens participam noutras formas de participação, menos convencionais, mais ligadas às questões ambientais, às questões dos direitos animais, às questões das identidades de género, etc. Portanto, os jovens estão interessados, só que optam por outras formas de participação que não é a forma mais convencional. E quando dizem que os jovens não estão interessados, o que nossos estudos vêm dizendo é que eles estão interessados em participar, só que não se identificam com as formas mais tradicionais de participação. Esse é o ponto. Na participação mais convencional, os jovens, ou seja, no voto e na questão da participação, digamos, nos partidos, não é? Os jovens participam menos. A questão é que, relativamente, a participação não é só participação tradicional, o voto. A participação engloba aqui um conjunto de atividades mais abrangente, não é? E aí, nessas atividades, até muitas vezes relacionadas com a participação online, por exemplo, os jovens é que tomam a dianteira, portanto, têm mais iniciativa do que a população mais velha. Mas há um ponto aqui que a nossa investigação realça, que é o que de facto faz a diferença de um grupo participar mais ou menos é a questão da formação, da educação dos jovens ou dos adultos. O que nós verificamos nos nossos estudos é que aqueles que têm mais formação, mais estudos, são aqueles que participam mais. Portanto, se nós queremos promover a participação na sociedade, temos que promover também a educação, quer nos jovens, quer nos adultos, porque nós sabemos que a abstenção nos adultos também é muito, muito grande. Lá está, acho que sim, e acho que passa pela educação. Acho que se passa sempre pela educação. Acho que a participação nunca é por decreto, ou seja, devemos participar mais. Isso não funciona, se as pessoas não estiverem interessadas, envolvidas, não estiverem informadas, e se não for uma coisa trabalhada desde muito cedo na educação, eles não vão participar. A participação nunca é por decreto, é uma coisa que se vai sedimentando e, portanto, e isso só se faz pela educação, pelas escolas, pelas famílias, etc. Nós vivemos um momento atual delicado, desafiante, com as questões, sobretudo com a questão da guerra na Ucrânia, não é? Que veio trazer aqui outros desafios de natureza económica, etc. E por sua vez pode criar aqui alguma instabilidade social,
para as democracias, não é? Porque isto pode levar ao crescimento de populismos, e o populismo pode, com as suas ideias mais, digamos, mais autocráticas, podem pôr em causa as democracias. Portanto, aqui estamos em um período desafiante e portanto, e nesse sentido acho que temos de estar todos mais atentos ao que se está a passar e mais informados e mais críticos e intervirmos da melhor maneira nessa matéria também. Relativamente à participação cívica, conseguimos ver que existem sinais claros de uma possível mudança de paradigma. Possível mudança essa que advém de diferentes fatores, diferentes causas, nomeadamente a situação de guerra em que nos encontramos, as causas ambientais que ganharam hoje um novo destaque, um novo protagonismo, as disparidades socioeconómicas, as próprias dificuldades que os jovens encontram hoje em dia, quer para os primeiros empregos, quer para se sentirem felizes no emprego que encontram, etc. Portanto, por isso, recai hoje sobre as instituições uma responsabilidade maior de aproveitar esta maior mobilização e aproveitar para promover novas oportunidades onde os cidadãos se possam envolver. Mas, acima de tudo, fazer com que estas pessoas que se envolvem nestas dinâmicas vejam os resultados da sua participação, que sintam que a sua voz é efetivamente valorizada e que se fazem representar nos centros das decisões. Ações como a Conferência sobre o Futuro da Europa reforçam essa mesma necessidade e provam que, quando somos chamados a intervir, dizemos presentes. O Dia Nacional da Participação pode marcar um ponto importante na vinculação de compromisso com os cidadãos, como, por exemplo, no caso dos orçamentos participativos, que são iniciativas que definem uma determinada verba para aplicar num projeto que os cidadãos entendam como necessários e úteis e que ajudem a promover ou a requalificar a sua comunidade. Este é o momento da história onde uma participação cívica e ativa será, sem dúvida, crucial nas gerações vindouras. E são estas ações que fazemos agora no presente que nos vão ajudar a moldar o nosso futuro. Cabe a cada um de nós rever o passado com um olhar crítico e tendo como objetivo um futuro melhor e mais sustentável, onde a correção dos nossos erros seja imperativa. Faça ouvir a sua voz, mantenha uma participação cívica e ativa. No caso do município de Paredes, temos agora também uma oportunidade histórica, que é de envolver os jovens num processo de decisão através do Orçamento Participativo Jovem. Eles podem olhar com o seu sentido crítico, com a sua criatividade, com a sua dinâmica própria dos jovens, para os parques urbanos e proporem um conjunto de iniciativas que podem ir até um orçamento de 20 mil euros para dinamizar e dar vida aos nossos parques urbanos. Portanto, um apelo aos jovens de Paredes para que façam ouvir a sua voz, para que participem e não deixem que os outros decidam por eles aquilo que pode vir a ser feito nos nossos parques urbanos. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.